A Débora viu que ele botou assim, conta um pouco da tua vida, do que Deus fez em ti, né? Do que Deus fez na tua vida e, e, e tudo que eu acho que tudo que eu queria era poder dar orgulho pro meu pai. Sempre assim foi uma coisa que eu sempre busquei como filho, foi acho que meio que a aceitação dele, né? Ele, isso me emocionou muito. Fora outras coisas que a partir do momento que eu fiz decisões na minha vida que foram mudando e eu fui vendo propriamente o meu irmão uma vez também. Eu lembro que eu estava na casa do Gleidson, nossos amigos, e à noite o meu irmão mandou uma mensagem para mim: Adriel, me dá um conselho tal, porque eu quero fazer igual como tu fez, né? Sobre relacionamento e tudo e tal, e eu fiquei feliz, porque meu irmão tá me vendo também, tipo, tá vendo assim algo em mim. E escolhas certas. Às vezes a gente nunca tem esses tipos de escolhas, né? O Salmo de Davi, ele falou muito a mim, Salmo 51, porque durante a minha vida toda eu meio que citava salmos. Mesmo errando, eu citava salmos na minha mente. Fazendo as coisas erradas e sabendo das minhas escolhas. E eu lembro que eu sempre falava assim: Senhor, por favor, não afaste de mim teu espírito. Mesmo eu fazendo as sujeiras que eu fiz. E graças a Deus ele não afastou. Porque hoje eu posso estar aqui e eu tô muito nervoso porque eu só quero chorar. Porque, como meu pai disse, a gente só sabe quando a gente passa por aquilo, entendeu? Então, tipo, quando eu cheguei aqui em Brusque, eu cheguei sozinho, né? Vim sozinho e passei um ano praticamente longe da minha família, coisas que eu nunca tinha feito, né? E eu separei aqui tópicos que eu botei como o dia D, os dias D, né? Os dias das minhas decisões, tanto as decisões erradas quanto as certas. E como eu tenho 40 minutos, eu quero ser bem certeiro e direto, né? Bom, eu fiz uma anotação aqui que, como a gente sabe, esse Salmo de Davi foi logo escrito após ele ter cometido tais escolhas, né? Como o adultério, o assassinato, né? Como todos sabem, né? E assim que esqueci o nome agora, Natan falou com ele depois de uma exortação, ele reconheceu, né? E eu creio que Deus falou comigo através de sonhos, foi através de eu tive encontros com Deus que foi o que me trouxe de volta assim para me fazer a escolha. Eu nunca falei isso abertamente para ninguém. Hoje é a primeira vez que realmente eu vou falar sobre a minha vida em si. Então, o primeiro dia D foi, deixa eu achar aqui, foi o dia 27 de setembro de 2019. Foi numa noite, foi o 27 não, 26, 26 de setembro de 2019. Foi quando eu estava lá no Pará ainda. Não, 2018, 2017, 2018. Foi 2015. 2015. Aqui eu tinha esquecido de anotar. Mas foi 2015. E eu estava roçando, né? Não sei se todo mundo sabe os termos, né? São diferentes aqui, né? Mas eu estava capinando lá com a enxadinha, né? E era o dia do meu aniversário. E esse dia eu criei uma expectativa enorme. Eu queria muito receber uma ligação. E eu queria muito receber uma ligação da minha mãe.
E eu queria muito que ela me desse parabéns. Queria muito que ela só primeiro ligasse para mim e falasse: parabéns, meu filho. Só isso. E eu estava completando 18 anos. Eu lembro que meu pai veio, trouxe o celular. Eu estava com meu irmão, o Jonatas, do lado lá, à noitezinha, limpando o terreno. Meu pai saiu na porta e deu o celular. E eu atendi e ele: tua mãe quer falar contigo. Peguei, atendi o celular. Aí a mamãe falou assim: oi, Adriel, como tá? Eu todo felizão, 18 anos, grandão, felizão. E falei assim: tô bem, mãe. Aí ela: e o John? Tá bem também? Aí ela falou assim umas coisinhas, depois: tá. Só queria saber isso. Desligou. Eu pedi muito a Deus que me lembrasse esses pontos, porque a gente sempre tem que lembrar aonde errou, entendeu? Aonde caiu. Eu sempre busquei tentar lembrar essas coisas. E naquele momento, assim, quando eu estava escrevendo todas essas coisas aqui, eu lembrei que naquele momento dentro de mim eu falei: hoje eu escolho matar o Adriel, que sente amor, o Adriel que busca o reconhecimento de alguém, e hoje eu escolho não sentir mais nada. Foi apenas uma palavra que eu falei dentro de mim, que realmente foi uma escolha que eu acabei tomando sem perceber. Eu escolhi não sentir mais nada. E quando eu fiz essa escolha de não sentir mais nada pela minha mãe em si, só sentir ódio, automaticamente eu desliguei para tudo, até para Deus, para os meus pais que estavam ao meu lado e para os meus irmãos. A partir desse momento que eu fiz essa escolha, teve consequências. E a partir dessas consequências eu comecei a ignorar tudo que eu conhecia sobre Deus, tudo que eu tinha aprendido quando criança também. E é uma coisa que eu digo sempre: tudo o que acontece tem um propósito. Porém, isso não deve ser uma justificativa para a gente cometer tais escolhas, entendeu? Tais erros. E assim que eu fiz essa escolha, meu coração começou a ficar duro. Eu comecei a cometer muitos erros, muitas falhas. Comecei a ir para lugares que eu jamais imaginaria ir. E meu pai vendo tudo isso, né? E foi uma das escolhas que mais assim me pegou durante todo esse tempo. E teve mais outras escolhas que eu fiz que foi de ignorar e sair da igreja também. Foi quando eu saí da igreja e comecei a buscar paixões, desejos, encher meu coração com aquilo que eu poderia de alguma forma esquecer aquilo que eu tinha passado, né? E então, em tudo isso, meu pai sempre falava: pede perdão para tua mãe, pede perdão para ela, fica com ela, vai atrás dela, conversa com ela. E eu ficava: por que eu tenho que pedir perdão para ela se não foi eu que... Aí vem as coisas atrás. Aí começou a aumentar mais o ódio em mim. Tipo, de uma coisa boa eu peguei pro mal. Porque eu falei: poxa, mas ela me abandonou. Aí vem memórias, eu guardo muitas memórias, eu sou muito detalhista às vezes, e eu guardei uma memória. Eu falei: poxa, eu criancinha com dor de dente, numa noite chuvosa, estava chorando, gritando pelo meu pai, falando: pai, pai. E ela pegou, e eu gritava pelo meu pai, porque meu pai que arrancava o dente, então a gente não ia para o hospital, ele que arrancava o dente, né? Então, tipo assim, eu peguei e ficava gritando. E ela pegou, me arrumou, colocou eu na porta da casa e falou: vai atrás do teu pai, isso à noite, numa chuva.
E eu fui, só que eu não achei o caminho, né, que era noite. Tinha, eu acho que uns 7 anos, ou não sei, 7 anos ou menos, né? Bem menos, né? Uns 5 anos, isso, 5 anos. Tinha 5 anos. E ela fez isso e eu guardei na memória. Então eu falei para ela, por que eu vou pedir perdão? Por que eu vou querer isso? Se ela me abandonou, ela fez isso e agora também, nem quando eu grande, ela tem amor por mim. Então por que eu vou querer dar amor para ela? E agora voltando para hoje mais grande em si, todo mundo acho que já viu a prova de fogo, né? A Prova de Fogo, aquele filme. E tem uma cena que o rapaz fala pro pai dele: como eu posso amar ela? Como eu posso amar uma pessoa que só me rejeita? E o pai dele vai caminhando assim para perto da cruz, né? E fala: você faz isso todo dia com ele, mas todo dia ele te dá um recomeço. E essas coisas vão entrando assim, iam entrando assim, de certa forma, no meu coração de pedra, e ficava só uma lasquinha assim. Não, mas Deus é Deus, eu não sou Deus. Tipo, entendeu? Então, para que isso? 27 de setembro, resumindo, não sei ver muito hora, não sei o tempo que eu tenho, mas em 27 de setembro aconteceu um dos casos, um dos primeiros encontros que eu tive. Eu acredito que durante um sonho, eu estava no sonho e estava em cima de um monte, e estava com uma roupa cinza, e certamente eu via um homem de costas, e eu reconhecia que era Deus, e do meu lado tinha um anjo e tinha o diabo, só que eu não via eles falando, mas eu escutava. Eu não via os lábios deles, eu não via a boca mexendo, mas eu escutava. E o anjo estava com uma roupa branca, estava assim com uma roupa branca e estava com uma roupa assim. E ele falava assim: Adriel, tu tem tais escolhas para fazer. E aí, tá vendo tudo aquilo ali? Eu olhava de cima do monte e eu via pessoas caminhando para um lado e outras para outro. E eu falava assim, tipo, tô vendo. Só que aquele homem lá, que era Deus, sempre do outro lado, de costas, tipo, meio que olhando, mas eu não conseguia ver o rosto dele, só via as costas dele. E o diabo do lado, mas não falava nada, só esse anjo falando: tu tem escolhas, tu tem que fazer uma escolha. Toma uma decisão na tua vida. E aquele sonho sumiu. Eu tive esse sonho umas 3 vezes, assim, mas ignorei, e comecei a buscar de novo me meter em coisas erradas. Então eu entrei, eu não sei se é certo falar, mas como é um testemunho em si, mas eu me meti em muita imoralidade, muita desobediência que eu sei que desagrava a Deus. Eu buscava às vezes em mulheres, tipo, um aceito, sabe? E depois daquilo eu me sentia sujo e pedia perdão para Deus. Cometia, e eu, às vezes era tão hipócrita que eu pedia perdão e ia lá fazer o mesmo erro. Porque eu estava tão sujo, tão voltado àquilo que meu coração não queria mais aceitar, nem Deus não queria nem aceitar, porque como um Deus pode fazer tudo isso, pode permitir isso comigo, né? Mas em tempos que eu me encontrava sozinho, eu sempre buscava ler salmos. E uma da parte de salmos que eu sempre lia era esse, Salmo 51.
Eu falava para Deus assim: purifica-me, Senhor, de todas as maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Então eu aqui no Salmos eu sempre reconhecia o meu erro. Eu sabia onde eu estava errando, eu sabia o que era para me fazer, eu sabia a escolha para me tomar, mas eu ignorava tudo aquilo. Eu ignorava todas as decisões que eu tinha que fazer. E teve um dia que eu já estava em depressão profunda, total depressão profunda, que eu estava pensando em me matar. Eu estava indo para o trabalho, caminhando para o trabalho de bicicleta ainda, aqui em Santa Catarina já, e meu pai sabia de tudo que estava acontecendo já, tipo, que eu não estava bem, era notório que eu não estava bem, meu semblante era apagado, não tinha mais vida em mim, não tinha mais luz em mim, e eu estava caminhando nesses morros, indo para o trabalho. Nisso passava os carros, e eu ficava imaginando: se eu me jogasse na frente desse carro, será que eu morreria direto e acabaria? E aí eu ia pagar para ver se tinha céu ou inferno, sabe? Ficava pensando assim na minha cabeça. E quando eu realmente criei coragem assim: não, vou fazer isso, não me importo mais com nada. Numa tarde chuvosa, numa manhã chuvosa, eu olho para o lado e vejo um cavalo. E esse cavalo começa a andar. Isso, olhando para a fazenda, o cavalo começa a andar e parar debaixo de uma árvore. Esse cavalo parou bem debaixo da árvore e ficou me olhando. Eu fiquei assim, olhando para o cavalo, e do nada eu falei: não, virei assim e comecei a andar de novo. Não, vou fazer isso. Só que aquele cavalo ficava virando a cabeça assim, como se estivesse me observando. E do nada, depois um passarinho pegou e eu vi que o sol estava totalmente escuro. Veio um passarinho e ficou deitado bem do lado do cavalo. Eu fiquei olhando assim, e algo dentro de mim me fez entender que aquilo não era simplesmente um momento, não era simplesmente uma coincidência, um simples cavalo ou um pássaro ficar me olhando. Naquele momento eu percebi que realmente era Deus que estava lá comigo e olhando: vai fazer isso mesmo? Naquele momento que eu olhei aqueles animais olhando para mim, do nada o céu abriu, um fecho de luz assim. Eu não mandei a foto, me esqueci de mandar, mas eu tirei a foto. Eu tenho guardada no meu Instagram essa foto que eu postei. Ninguém sabe o significado, mas eu postei para eu lembrar que naquele dia Jesus me salvou. E naquele momento em que eu vi a luz se abrindo, eu percebi que eu deveria começar a tomar ações, atitudes, que eu nunca soube o que era realmente ser um cristão de verdade, que eu nunca soube realmente o que era ter consciência daquilo que Jesus fez por mim numa cruz, do que Ele passou por mim, do que Ele se sacrificou por mim, sabendo de todas as histórias de tudo que eu ia fazer, sabendo que eu ia rejeitá-lo, sabendo que eu ia pecar, sabendo que mesmo hoje ainda com Ele eu ia errar, mas ainda assim Ele se sacrificou por mim, para eu ter a oportunidade, e todos os dias Ele me dá a oportunidade de poder viver uma vida para Ele. E naquele momento, meu coração parece que alguém veio e tocou assim, e eu fiquei com um nó na garganta, com uma vontade de chorar imensa, só de ver aqueles animais. E eu fui para o trabalho, trabalhei, e aí quando eu comecei mesmo a buscar escolhas nas quais eu queria voltar para Cristo,
foi aí que as coisas começaram a apertar mesmo também. Porque foi um momentos que eu mais me vi passando por aflições na minha mente. Na minha mente. Foi quando eu ficava ouvindo coisas na minha cabeça, falando que eu não era capaz. E eu escutava bem isso, falando: não era capaz, você não merece isso, você não é para isso, você nunca vai alcançar isso, você nunca vai ter uma vida de verdade, você nunca vai ter amor, não existe amor. E eu perguntava: meus pais são provas. Porque eu chegava e falava: pai, o senhor ama a mamãe? Falava: o senhor ama a mamãe de verdade? Ele falava: eu amo. Eu falava: mãe, a senhora ama papai? E se ele fizer isso, a senhora vai amar ele? A mamãe: vou. Pai, mas se a mamãe fizer isso, você vai amar ela? Vou. Eu falei: não consigo entender vocês. Falava: não consigo entender vocês, não consigo entender esse amor de vocês. E voltava a dormir, voltava aí. E aquilo foi começando a me oprimir. Tanto é que a minha irmã, a Sara, o Adam, às vezes eu saía lá da minha casa e falava: posso dormir aqui com vocês? Pelo menos do lado da cama, porque eu não conseguia mais dormir. Que eram vozes, eu via coisas vindo atrás de mim, eu via aquelas sombras tentando me abalar, e com tudo isso, voltando de novo aquela sensação de querer se matar, para apagar tudo isso, para estancar tudo isso, porque eu orava para Deus, eu falava: Senhor, apareça de novo para mim, e não acontecia nada. Falava: Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que... E eu não escutava nada, mas eu escutava as vozes falando que eu nunca vou fazer, nunca vou conseguir, que eu sou um perdedor, que eu sou um mal amado, que eu sou aquilo, que eu sou tudo que é de errado, eu sou um erro. E quando eu falei pro meu pai que eu estava pensando em me suicidar, eu cheguei a falar com ele, isso já bem nos últimos tempos, quando eu estava meio com a cabeça ruim mesmo. Eu peguei e teve um culto de jovens aqui. Eu não queria muito vir para esse culto. Mas eu acho que o Adam me pegou, falou: vamos, irmão, vamos e tal. Aí eu vim pro culto, e foi um dia que foi quando a igreja Casa do Pai veio visitar. Eu não conhecia a Débora também, foi o tempo que eu conheci a Débora, foi o dia que eu conheci a Débora, dia 23. E dia 23 de dezembro, né? Novembro. Dia 23 de novembro. Adriel errado, ainda na igreja, fazendo as coisas erradas lá fora, um pé na rua, outro na igreja, como fala, né? Nesse dia eu vi a Débora, sem pretensão nenhuma, juro, sem pretensão nenhuma, eu vi ela. São coisas simples que me pegam, assim, que eu anoto. Eu vi ela pegando a pazinha, né, e limpando o chão. E aí eu peguei e olhei, falei, na minha mente: caramba, Senhor, se um dia eu encontrasse alguém assim, para de verdade amar, seria muito legal. Pensei e joguei fora e esqueci. Cheguei em casa, alguns falam que eu já cheguei deitando na cama, alegre, eu já não lembro disso, mas tinha uma pessoa que eu já tinha marcado para sair, e era uma escolha. E aí eu fiquei: poxa, eu fui ontem para a igreja, já estou pensando em fazer besteira já no outro dia, sabe? E eu fiquei pensando assim, até falei pro Adam, Adam, meu irmão mais novo que eu, meu Deus, pedindo conselho pro meu irmão mais novo. Aí eu falei: Adam, tem essa garota,
e tem essa outra pessoa. Eu nem conheço aquela garota, eu vi ontem. Por que eu estou sentindo que eu vou trair? Por que eu estou sentindo que eu tenho que escolher ela? Entendeu? Por quê? E abandonar uma mulher que já marquei de sair com ela para estar amanhã. Hoje eu paro e penso, se eu tivesse escolhido sair com essa mulher, eu não estaria aqui hoje falando para vocês, eu não estaria, sei lá, nem aqui mais, mas eu fiz a escolha de me deixar conhecer, acreditar no amor. E o Adam falou, escolhe certo. Falou assim, escolhe certo. O que tu acha que é certo? Aí eu peguei, liguei pra moça, cancelei e fiquei em casa. E escolhi. Eu acho que naquele momento eu posso dizer que eu escolhi amar. Tentar amar. E a Débora, ela foi uma porta de coisas novas, assim, de escolhas para mim, de recomeço. E um dia ela me chamou para ir numa vigília de 24 horas. Eu fui nessa vigília lá e passamos a madrugada orando, a madrugada conversando com Deus, e eu fui focado. Eu queria tirar um peso de mim, das minhas costas, porque eu acredito que quando a gente conhece, eu falo para algumas pessoas, eu falo, cara, você não pode dizer que você odeia se você não conhece o ódio, você não pode falar que você não ama se você não sabe o que é amor, você não pode chegar e falar sobre tal situações que você não passou, que você não conhece. E eu vivia com o ódio e com a tristeza dentro de mim, ódio mesmo. Tem coisas que eu não vou falar aqui para não escandalizar, mas meu pai ouvia muito as coisas que eu falava, sabia muito o ódio que eu sentia de verdade dentro do meu coração, tanto pelas pessoas, tanto pela minha mãe. Mas eu sempre busquei falar com Deus. Eu acredito que durante todo esse momento hoje eu olho para trás e vejo que durante todo esse momento Deus estava lá, Jesus estava lá no cantinho, só me observando, vendo até onde eu ia sem Ele. E quando amanheceu, eu peguei o telefone, senti no coração e fui ligar para minha mãe. Para minha mãe, que eu já tinha desejado a própria morte. Para minha mãe, que eu já tinha falado para ela que eu não queria, que quando eu descobri que ela estava com câncer, a única coisa que eu falei para ela foi, eu espero que a senhora morra. Coisas que quando meu coração tão machucado, que eu desejei nunca mais ver ninguém e aceitar. Naquele momento, numa 24 horas, eu peguei e liguei para ela e falei, mãe, hoje eu te peço perdão. Te peço perdão por tudo que a senhora fez para mim. E eu reconheço que às vezes a gente não dá para aquela pessoa algo que a gente não tem. E eu te perdoo, porque eu não conheço muito a tua história, porque a gente não teve muito tempo junto. Mas eu te perdoo e também peço perdão a mim mesmo, por eu me permitir viver praticamente 7 anos da minha vida sentindo esse ódio, sentindo essa tristeza. E naquele momento, eu posso dizer assim, eu lembro a sensação, parece que algo de mim saiu, um peso assim, das minhas costas. E aí eu liguei para o meu pai também logo em seguida e falei, pai, agora de verdade eu consegui pedir perdão para a mamãe. Porque antes eu já tinha tentado, só que nunca foi de coração, nunca saía. Sempre pedia perdão, mas tipo, a hora que eu começava a falar dela já mudava o tom, já ficava com lágrima nos olhos de raiva, eu já ficava, já mudava tudo em mim. E eu liguei para o pai e falei, pai, consegui. A partir desse momento, desse dia D,
que eu tomei essa decisão de buscar, pedir perdão para ela, aceitar o perdão a mim. Naquele momento, uns dias após, eu tive um sonho. Eu estava caminhando com um grupo de pessoas e eu olhava de novo para o lado. Eu olhava para o lado e tinha uma árvore pequena e tinha um cordeirinho. Só que estava, onde o cordeirinho estava era bem luz, assim, o gramado estava bem verde. Esse cordeirinho ficava me olhando. E eu ficava atraído para ir para onde ele estava, que era um lugar lindo, era um lugar que parecia trazer paz. E aí eu ia e o sonho terminava. E o que eu quero dizer nesse que foi a partir do momento que eu realmente decidi entregar meu coração a Cristo. E de verdade, por mais que eu nasci num lar cristão, por mais que eu vi meu pai me ensinando as coisas, por mais que eu vi minhas famílias ensinando isso, eu posso dizer que hoje eu aprendi o que é ser um cristão de verdade, o que é buscar ser um cristão de verdade, o que é buscar de verdade caminhar com Cristo, o que é de verdade todos os dias tu tomar uma decisão de, assim que tu abre o teu olho, saber que esse dia é um dia que tu tem que escolher se você vai verdadeiramente andar com Cristo ou não, se você verdadeiramente vai fazer as coisas de Deus ou não. E claro que cometemos erros, mas eu sempre orava também como Davi aqui em Salmos. Eu sempre falava: Senhor, não afasta de mim teu Espírito, não afasta de mim teu Espírito, não afasta de mim. Às vezes eu ia para o trabalho caminhando e falava: Senhor, não afasta de mim teu Espírito, por favor, porque eu sei, eu reconheço como é andar sem ti, como é andar sem o teu Espírito, como é andar sem o teu amor. Hoje eu reconheço, porque pelo ódio que eu sentia, eu sei que o Espírito Santo não estava do meu lado, não estava junto comigo, ele estava lá no cantinho também, só olhando. Mas eu caminhei e não era o caminho exato para eu seguir, não era a escolha certa, né, para me tomar. Então eu pedi perdão para Deus e comecei a tratar esse Adriel, comecei a buscar amar novamente. E posso dizer que em 7 anos que eu vivi com ódio, posso dizer que em 1 ano ou 2 anos eu mudei. O Adriel antissocial, o Adriel que não tinha nenhum amigos, hoje eu tenho muitos amigos que eu posso dizer que eu considero como irmãos. E hoje eu tenho a Débora, que me ajuda muito. Hoje eu tenho o amor da minha família em reconhecer e também ver hoje o que eu estou me tornando. Eu não preciso às vezes, não para minha glória, mas eu não preciso às vezes nem dizer nada, pois às vezes o meu próprio irmão, minha própria irmã, meus pais também olham para mim e veem essa mudança, e isso me alegra. Acho que eu saber que eu estou caminhando, seguindo aquilo que meu pai me ensinou desde criança. Hoje é saber que é a escolha certa, é a escolha real que devemos sempre valorizar, buscar amar a Deus, porque apesar de tudo que a gente passa, isso aqui que eu passei, esse ódio que eu senti, esse abandono, essa depressão, essa angústia, apesar de tudo isso, nada se compara ao que Jesus passou na cruz por nós, né? Nada se compara àquilo que Ele fez por nós, a escolha que Ele fez por nós, mesmo sabendo que a gente ia rejeitá-lo, mesmo sabendo que a gente ia tomar decisões erradas, mas ainda assim, todo dia Ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos e acordar pela manhã. E eu valorizo muito isso, eu tento valorizar sempre isso, de agradecer, ser grato, ter gratidão. Assim que eu abro os olhos, obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje me permitiu acordar. E a gente vê hoje
Muitas vezes que tem jovens que saem e não voltam. Muitas vezes tem muita morte por aí que às vezes a gente nem sequer consegue imaginar. E às vezes a gente, poxa, será que ele teve a oportunidade de escolher a Cristo ou de caminhar naquele destino, sabe, fazer a escolha certa? Pois nós aqui somos todos cristãos e sabemos que há um céu e há um inferno, né? Sabemos para onde que aqui aqui é tudo passageiro. Então, o que eu penso é que a gente sempre tem a oportunidade de escolher aquilo que agrada a Deus. Uma das coisas que vem me modificando e que caiu muito sobre mim como uma responsabilidade foi quando, vou citar o nome porque o próprio Joe, assim, quando chamou a gente para obreiros, e eu acho que eu já falei isso, mas eu via meu pai como obreiro, então eu tenho um exemplo do que é ser um obreiro, o que é ser um diácono, o que é estar na igreja, o que é fazer a vontade de Deus, o que é estar servindo. E tanto é que às vezes eu questionava meu pai, falava, o senhor se doa muito para a igreja, o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, e as pessoas ainda julgam o senhor, não te reconhecem. Não sei para que o senhor fica o dia todo enfeitando a igreja para o Natal e no final ninguém dá um obrigado. E eu criticava, eu via muitas coisas assim acontecendo, e por eu já ter aquele rancor, aquele ódio no meu coração, eu não via a beleza no mundo, eu não via a beleza na simplicidade que Deus faz. Por isso que eu falo que aquele dia lá da árvore, onde eu vi um cavalo e um passarinho, para mim foi, acho que o momento mais puro e mais simples que eu vi Deus. E hoje eu posso dizer que em todo momento eu vejo, porque a partir do momento que eu abro meus olhos, eu vejo o céu, eu vejo esse mundo extenso, enorme, eu vejo, cara, Ele criou isso para mim. A gente tem uma canção que a gente escuta, hoje a Débora estava até conversando, o nome dela é Gratidão. E a música fala assim, o que eu posso, eu não tenho nada melhor para oferecer, eu só tenho apenas o meu aleluia para te dar. Porque como a gente vai dar algo para oferecer algo enorme para um rei que criou tudo? A não ser a nossa gratidão, a não ser o nosso coração. Eu sempre falo, qual é o Deus? Pode pesquisar por aí, Google, fazer qualquer pesquisa, qual é o Deus que pede apenas uma gratidão? Qual é o Deus que pede apenas para você amar? Não existe. Existem vários deuses que pedem sacrifícios, que pedem isso, que pedem morte, que pedem aquilo. O Deus, Jesus, pede apenas que você ame, apenas que você seja obediente, apenas que você faça a vontade dEle. E hoje eu sou muito falho ainda, demais, falho muito, mas hoje eu reconheço as escolhas que eu tenho que fazer. Hoje eu reconheço que se eu ir por um caminho largo, eu sei para que fim eu vou. Agora eu sei que se eu ir pelo estreito, eu sei também qual é o final. São escolhas. E Deus nos dá escolhas todos os dias para a gente tomar as decisões certas. Eu pedi para Deus para que trouxessem em memória a mim pontos, né? Pontos onde foi o ponto inicial que eu me perdi e o ponto onde eu me encontrei com Ele. E para você ver uma simplicidade de um momento também, eu lembro que dia 27 de setembro de 2020, foi 27 de setembro de 2020, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu cheguei em casa, morava com meus pais ainda, né? Eu abri a geladeira e tinha um bolo que meu pai tinha feito.
Só que meu pai tinha feito, deixado lá e tinha ido trabalhar. E a mamãe falou, teu pai fez pra gente comer contigo, né, pro teu aniversário, para comemorar teu aniversário. Algo simples. Mas para mim, naquele momento, foi o momento que eu mais me senti amado. E foi o momento assim que eu pensei, caramba, são essas pequenas coisas que eu vejo Deus como meu pai, e eu sou grato a Deus por ter me dado o pai que eu tenho hoje, por ainda não desistir de mim. E tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Aconteceram coisas que eu não vou falar em si na vida dos meus pais que trouxeram eles para cá, para Santa Catarina. Não foi, eles não vieram por vontade própria. Tanto é que meu pai nunca quis morar aqui. Ele veio mesmo por propósito. Deus olhou, eu digo que Deus olhou lá de cima e falou, não, Léo, precisa de alguém aqui perto de ti. E trouxe meus pais e a minha família. E hoje eu valorizo isso. Eu valorizo a família, eu valorizo o amor que eu tenho por eles. Por isso hoje eu busco fazer a escolha de me entregar mais a Cristo, de me entregar mais a Deus, para ter um coração puro, como aqui nos Salmos Davi pede, né? Um coração sincero me transforma, torna meu coração limpo, mais limpo que a neve. E uma coisa que eu peço para poder ter amor à minha família, aos meus amigos, às pessoas, e acima de tudo, não reclamar pelas coisas que ocorrem na vida, mas sim agradecer, porque isso que eu passei nem se compara com outras pessoas que já viveram coisas piores, mas ainda assim estão caminhando para Cristo, estão vivendo suas vidas para Cristo. E hoje eu quero poder, hoje como eu estou como diácono, né, na igreja do Casa do Pai, eu quero poder fazer da minha vida um serviço para Deus, poder realmente ser um cristão de verdade, não uma pessoa que apenas fala e não vive, mas de fato o coração buscar dar o meu melhor, apesar dos meus erros, apesar das minhas dificuldades, mas verdadeiramente ser fiel a Ele, pelo fato dele simplesmente ter morrido no meu lugar, por Ele ter simplesmente me amado de uma maneira na qual eu não sabia. Alguém que tem um amor puro, e eu apenas sentia um ódio imenso e não amava. Eu escolhi amar o amor. Vou agora meio que fazer uma poesia. Eu escolhi amar o amor que sempre me amou, que nunca me rejeitou. Por mais que eu abandonei ele, por mais que eu vivi escolhas, por mais que eu me sujei. E eu creio que Deus sim apagou todos os meus pecados lá atrás, para que hoje eu venha falar, não somente para vocês, mas eu venha através da minha vida mostrar o que Ele pode fazer, entendeu? E a minha escolha que eu falo é sempre buscar levar meu coração sincero a Deus, apesar de tudo. Mesmo à noite, mesmo no fim da noite, sempre agradecer a Ele, por conta que Ele me trouxe até a minha casa, me guardou, mesmo que eu tenha vivido um dia difícil, mas no final da noite, deitar, agradecer e entregar nas mãos dele o próximo dia, pois a Ele sim pertence a minha vida, e não mais a mim mesmo, né? Como Paulo já diz. Para mim, hoje, eu no passado, antes que queria me suicidar, queria acabar com a depressão, queria me matar, hoje eu digo que eu morrer lá não era lucro, mas hoje para mim morrer é lucro de verdade, porque eu vou estar mais próximo do meu Deus, e hoje o meu viver é para Ele, então eu não vivo mais em prol de mim, como antes eu vivia buscando um amor da minha mãe, ou buscando amores no mundo como a gente busca, né? Mas hoje
eu busco viver em função a Ele, em escolher a Ele. E eu acho que eu estou me estendendo muito, né? Mas eu espero ter... Eu estou muito nervoso, pessoal, porque eu não sei falar exatamente, não sei me expressar direito. Mas eu queria deixar para vocês que busquem sempre a Deus, busquem sempre amar Ele de coração, busquem sempre valorizar as coisas simples, valorizar a sua casa, valorizar a sua família, valorizar as pequenas coisas, simplicidade, tudo. O amor, sabe, quando a gente abre nosso coração verdadeiramente para Cristo, Ele vai transformando. E esse amor que Ele nos dá, a gente consegue passar para os outros. E o serviço é isso. E eu espero, eu sempre penso nesse versículo. Eu espero, se um dia tiver uma escrita no meu túmulo, eu espero que esteja assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, né, e guardei a fé. Porque eu reconheço que a minha vida aqui tem um propósito. E que é um propósito para anunciar e viver o que Cristo fez por mim. Amém? Amém. Eu acho que é isso, pessoal. Botei tanta coisa. Interessante. Pequenos pontos, né? E se fecham. Que engatilhou a ida para um lado escuro e o que fez voltar. E é isso que Deus faz com a gente. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Toma a nossa vida e faz muito mais do que a gente sonhava. Hoje vê o Adriel casado, servindo a Deus e falando: a minha vida pertence a Deus. É maravilhoso. De alguém que dizia lá: eu pertenço ao diabo, porque é a única coisa que presta na minha vida. E Deus faz assim. No dia que ele nasceu, com 15 dias eu entreguei nas mãos do Senhor. O Senhor é teu. E apresentei na casa do Senhor. E para a glória de Deus, eu tenho vivido isso e Deus tem honrado. Amém? Pode ficar de pé que a gente já vai terminar. Só lembrando, né? Também, que eu anotei aqui, eu esqueci. Mas tem a data, eu anotei a data, eu botei assim, renovo, a escolha certa. Foi em 1º de fevereiro de 2020 que eu escolhi perdoar minha mãe e aceitar que errei. Aí eu escrevi: eu senti uma paz enorme, como se um peso das minhas costas tivesse saído. Em 1º de fevereiro de 2020. Eu passei o ódio, com coisas no meu coração, 7 anos mais ou menos, assim. E hoje, em 3 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Do que estava parado, que eu não via nada acontecer, em 3 anos eu conquistei muitas coisas. Tipo, eu amo fotografia, vivi amando a arte. Meu pai sabe o quanto eu tenho um fascínio por filmes, por séries, por coisas, porque a arte me chama. E eu nunca tinha conseguido uma câmera. E aí, em menos de um ano, consegui uma câmera. Em menos de um ano, consegui coisas, equipamentos. E durante esses 3 anos, eu tive conquistas. Não que isso venha a ser o foco real, mas aquele negócio buscar em primeiro lugar as coisas do céu, o reino de Deus, né? Todas as coisas serão acrescentadas. E
eu creio que as coisas em si não são somente materiais, mas dentro de mim vão sendo acrescentadas. É uma música também que fala, que eu não vou lembrar muito bem, mas fala: a cada dia mais que eu conheço a Ti, partes de mim vão ficando para trás. E então, a cada dia que eu vou me envolvendo mais com Deus, coisas do meu passado eu vou esquecendo. Coisas que eu guardava no meu coração vai sumindo. Então, hoje eu falar isso para vocês já é um desafio enorme, porque, como eu falei, é difícil passar tudo em 40 minutos, um minutinho, são uma hora. É difícil, porque são tantas coisas que aconteceram na minha vida que eu posso dizer que eu ignorei algo que Deus colocou. E eu digo, a minha mãe ali, minha madrasta, eu não gosto de chamar de madrasta, eu falo mãe, Deus colocou ela na minha vida. Eu amo tanto essa mulher, a senhora sabe disso. Eu amo tanto porque e Deus colocou, na verdade, como meu pai falou, né? O ponto que me levou para as trevas e o ponto que me trouxe para a luz. Posso dizer que eu perdi o amor aqui, mas encontrei o amor da Débora, mesmo depois, mesmo antes de me conhecer. Vou falar desculpa, vou estender, né? Mas vou estender só mais um pouquinho, por favor. Só mais um pouquinho. Uma coisa que aconteceu real na vida em si também foi que a Débora fez uma proposta. E isso deu um estalo na minha cabeça, de Deus. Eu falei, Deus que está realmente me dando a escolha para fazer isso. Eu não era mais virgem, então eu já tinha me envolvido em muitas coisas assim. E quando eu conheci a Débora me fez uma proposta, na verdade. Ela falou, olha, eu quero alguém, né, que a gente só vai namorar, mas a gente vai ficar 6 meses sem se beijar. Só mão dada, né, e sexo só depois do casamento, sabe? E como eu já tinha vindo de vários relacionamentos, né, e eu estava naquele processo, depois eu fiquei pensando nisso. Deus, eu sei o que o Senhor está querendo falar. Está querendo fazer para mim fazer uma escolha. E ela falou assim: você não é obrigado a ficar comigo por conta disso. Você pode tomar a decisão. E eu peguei e tomei essa decisão. E na minha cabeça eu pensei: Deus está me dando a oportunidade de começar algo novo, de ser a minha primeira vez em tudo, a minha primeira vez namorando sério, a minha primeira vez beijando alguém, a minha primeira vez tendo uma relação, e a primeira vez de fato amando. Então, a partir dos momentos que eu tive as escolhas com a Débora, que eu escolhi isso, eu assimilei que era Deus me dando a oportunidade de viver uma nova vida, né? E a partir dessas escolhas, eu vejo muito, muito que Ele tem feito por mim. De hoje eu ter minha casa, de hoje eu ter minha motinha, de hoje eu ter, eu falo, a minha família perto de mim, de hoje eu poder ter amigos próximos. Então, são escolhas que a gente busca fazer com Deus e ter tudo com Ele. Para Ele, na verdade, tudo a tendência é melhorar, né? Mesmo diante as aflições, mesmo diante as angústias ou as coisas do mundo que ocorrem, mas em tudo se alegrar, porque Ele é a nossa motivação de seguir. Muito bem. O que Deus faz é o de melhor, e Ele dá oportunidade para a gente viver isso. Então Ele transforma, Ele faz, e Ele ainda age nos dias de hoje. É difícil a gente não ver a transformação daquilo que Deus faz. Basta escolher o que é certo. Amém? Nós vamos louvar o Senhor depois, mas vamos orar
e tem um lanche para vocês depois, para a gente aí merendar e estarmos juntos. Eu agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui conosco e dizer para vocês, a melhor escolha é Deus, não existe outro. Talvez seu coração esteja de alguma forma balançado, preso, acorrentado, e talvez por falta simplesmente de um perdão, não de alguém para lhe perdoar, mas de você perdoar alguém. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o estopim foi odiar a mãe por ter abandonado, por ter nunca ligado, né? Nunca dado amor. Mas o achado também foi a forma de amar de alguém que nunca desistiu, né? Que nunca esteve longe, na verdade, que foi Deus, que foi o próprio Cristo, né? Eu sempre dizia para ele, você precisa de Deus.